Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui da nossa Casa Bela e hoje nós vamos entrar no detalhes sobre tudo o que você precisa saber sobre alvenaria estrutural. Então bora lá! Então começando a explicar as principais características da alvenaria estrutural. Então nós estamos falando aqui de uma alvenaria onde os blocos fazem parte da estrutura, então esse bloco ele não é um bloco comum, ele não é um bloco que trabalha apenas como vedação. Quando a gente trabalha com uma alvenaria convencional, onde nós temos pilares e vigas, nós temos outros vídeos no canal aqui falando mais especificamente desse sistema. Aqui, os blocos fazem parte dessa estrutura, portanto, a própria parede é a estrutura que vai sustentar toda essa casa. E nesse caso, o que nós vamos ter aqui como estrutura, que seria como, não é a mesma coisa, mas seria como a questão dos pilares, seria, no caso, nossos pontos de grout. Então isso aqui é uma estruturação que a gente está fazendo nessa parede que vai servir como estrutura para receber todas essas cargas dessa casa. Mas como eu disse, não funciona como um pilar. Um elemento estrutural de alvenaria, de alvenaria estrutural, é a parede como um todo. Ótimo então. O que a gente precisa pensar? Quando a gente trabalha dessa forma, o principal item que eu estou eliminando dessa construção é a questão das formas de madeira. Então a gente não vai trabalhar praticamente com nada em formas de madeira aqui. Eu tenho um ponto ou outro na Casa Bela que eu vou utilizar vigas porque eu tenho um vão maior. Então, por exemplo, aqui eu tenho, uma porta de cerca de 7,40 metros, e aí já entra um item que na alvenaria estrutural já é um pouco mais difícil de trabalhar. Quando eu tenho grandes vãos, eu não conseguiria, por exemplo, fazer por cima dessa porta, uma viga apenas de tijolos, vamos dizer assim, de blocos, que pudesse suportar esse vão todo. Então, para isso, nesse local, para esses 7,40 metros que eu vou ter aqui, eu preciso necessariamente trabalhar com um sistema misto, vamos dizer assim, e eu tenho sim aqui, então, uma viga de concreto para receber e resolver, no caso, toda a carga que a gente vai ter nesse vão. Maravilha, então. Com isso, eu vou ter pouca coisa aqui de formas de madeira, mas já vou eliminar muito, porque se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com alvenaria convencional, nesse ponto aqui, já que eu estou recebendo, essa viga está vindo aqui, eu estou recebendo essa carga nesse ponto, eu teria necessariamente um pilar aqui, coisa que eu não tenho. Porém, se vocês verem, o que eu tenho aqui? Vários pontos de grout, fazendo com que essa parede seja uma parede que suporte uma carga maior, e com isso, então, ela está servindo como um pilar. Ele está, no caso, substituindo um pilar. Mas eu não tenho forma de madeira. Nesse caso também, o que vai acontecer em toda a casa, em todo o sistema quando eu trabalho com alvenaria estrutural, é que eu tenho uma redução significativa em relação a concreto e em relação a aço. Então, por exemplo, aqui, se esse cara fosse um pilar, eu teria, então, todo esse volume, talvez um volume menor, com certeza, mas teria um grande volume aqui, por exemplo, de cerca de 60 centímetros, de um pilar que seria fechado, onde eu teria toda uma armação desse pilar, que seria uma armação muito pesada do que apenas pontos de grout, porque como vocês podem ver aqui, eu tenho os pontos de grout aqui e eu tenho uma barra de ferro subindo em cada vão desse do meu bloco. Então eu teria uma armação muito mais pesada aqui e tudo isso que vocês estão vendo aqui seria preenchido de concreto. Então seria um volume muito maior de concreto que eu teria, coisa que na alvenaria estrutural eu consigo reduzir, pois eu trabalho de uma forma diferente. Então, principais itens que eu vou reduzir na alvenaria estrutural, eu vou reduzir forma de madeira, eu vou reduzir concreto e eu vou reduzir também a questão da parte do aço. Outro ponto é que eu consigo fazer o quê? Se eu estou eliminando esses itens, em relação às formas e de pilares e vigas, eu consigo ter uma obra mais rápida, porque na alvenaria estrutural eu não vou ter esse fechamento. Uma coisa que é importante dizer, quando eu tenho, nesse caso aqui, quando eu for montar essa questão dessa viga e se aqui fosse um pilar, por exemplo, eu teria que ter nessa obra um profissional capacitado para trabalhar com questão de formas de madeira, que normalmente é nosso carpinteiro, Quando eu trabalho com alvenaria estrutural, se essa casa, por exemplo, se eu não tivesse essa viga aqui, poderia trabalhar com ela 100% apenas com bloqueiros, com pedreiro, que ele é específico, no caso que ele é especialista na fase, então, nessa questão de assentamento de alvenaria. Então eu consigo, se eu elimino essa questão também de execução de formas de madeira, eu consigo trabalhar com essa obra mais rápida. Normalmente, então a gente está falando em relação a custo, em relação à execução, tempo de obra, na alvenaria estrutural, com uma Casa Bela aqui, eu consigo reduzir algo na faixa aí de 20% em relação a custo, em relação a tempo de execução. Além das vantagens na alvenaria estrutural, nós temos sempre pontos de atenção como em qualquer sistema. Então, primeiro que eu quero deixar bem claro para vocês que é importantíssimo é a questão de que se você imagina que alvenaria estrutural é algo que vai encaixar para o seu projeto buscando, por exemplo, uma economia, então, por exemplo, vocês fizeram um orçamento hoje de uma obra em alvenaria convencional e estão pensando em talvez trocar para alvenaria estrutural para tentar reduzir o custo. Isso é um pouco ruim
e eu vou explicar o porquê. O ideal é que você já comece esse projeto pensando nessa economia e, no caso, jogando o projeto estrutural junto com o projeto arquitetônico para que, desde a concepção, esses caras conversem. E por que eu estou dizendo isso? Quando eu trabalho em qualquer tipo de alvenaria que trabalhe de uma forma autoportante, ou seja, a própria alvenaria é a estrutura da casa, eu vou trabalhar em módulos. O que isso quer dizer? Os ambientes vão ser planejados para, no caso, o tamanho desses blocos. Então, um exemplo prático aqui, eu tenho esses blocos que nós temos aqui. A maioria dos nossos blocos aqui são blocos de 34, mas existem outras medidas, 44 e tudo mais. Então, nesse ambiente aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos então de 34, que vai dar algo aí em torno de 2,72. Maravilha. O que acontece? Se eu tivesse no meu projeto arquitetônico um projeto que ele não estava pensado para alvenaria estrutural, talvez eu teria aqui um ambiente que finalizasse com 2,75. Quando eu tenho um ambiente que trabalha com 2,75, ele já não vai caber nesse módulo com esses blocos de 34, porque no caso eu precisaria de mais cerca de 3 centímetros aqui e eu não tenho um bloco de 3 centímetros. Então, duas coisas poderiam acontecer. Primeiro, na hora de executar, na hora de contratar o projeto estrutural, o pessoal que está fazendo o projeto ali, eles teriam que adequar isso de alguma forma com tamanhos de blocos diferentes para conseguir atender essa demanda de 2,75 e no pior dos casos, o projeto arquitetônico, no caso, precisaria sofrer uma pequena diferença, né? Então, no caso, era 2,75, vamos jogar com 2,72 para conseguir, então, adequar para essa limitação que eu tenho na alvenaria estrutural. Então, o ideal, e a gente sempre fala sobre isso, é que o seu projeto arquitetônico ele precisa nascer já pensando em qual sistema construtivo você vai construir. Se caso em algum momento você quiser fazer uma alteração, né, no caso no sistema construtivo, você começa a perder eficiência na utilização desse sistema construtivo. Então, quais são as características principais, né, no caso, em uma alvenaria estrutural? Os ambientes eles não são tão grandes assim, então ali normalmente ambientes até 5 metros de vão já começa a ficar um pouco mais apertado, mas ambientes com 4, 3 metros a gente consegue passar tranquilamente. E uma outra característica principal desse sistema é que se as paredes são estruturais, eu tenho uma dificuldade maior de no longo prazo fazer alterações nessa casa. O que isso quer dizer? Se caso você pretende em algum momento, né, você vai construir, pretende em algum momento, por exemplo, fazer uma abertura de janela, uma abertura de porta, vou fazer esses quartos integrados, mas pode ser que lá na frente eu tire essa parede no meio dos dois quartos e faça um quarto maior, torne esses dois quartos, por exemplo, em uma sala de cinema, não sei. Isso fica comprometido quando você trabalha com alvenaria estrutural. Por quê? Se eu tenho, como eu disse, uma parede que ela vai funcionar como estrutura da minha casa, se eu retiro essa parede daqui, por exemplo, eu estou retirando uma parte da estrutura dessa casa. E isso vai afetar, por exemplo, a minha sustentação da laje. Então eu tenho uma laje que, no caso, essa parede vai receber essa laje aqui, e se eu tiro essa parede, eu estou tirando uma estrutura que está segurando ela. Então esse é um ponto. Jonathan, então não tem como fazer uma alteração em alvenaria estrutural? Tem como fazer alteração, porém você vai precisar o quê? Fazer um reforço estrutural nesse ponto para depois retirar essa parede. E é muito importante que, se isso é uma possibilidade, a gente já falou várias vezes também sobre questão de projetos complementares, mas é muito importante você ter tudo isso, porque se for uma parede como essa, onde eu tenho, olha só, se em algum momento eu quisesse tirar essa parede, o que eu tenho aqui? Eu tenho infraestrutura de ar-condicionado, 2 pontos de infraestrutura então de ar-condicionado, eu tenho uma infraestrutura elétrica que está descendo aqui, então tudo isso tem que ser remanejado para um outro local. Então não é apenas tirar a parede, toda a infraestrutura que está passando por ela também precisa ser pensada. Então o que aconteceria é que eu precisaria fazer um reforço estrutural não é barato, então o que eu estou querendo dizer é que dá para fazer? Dá para fazer, mas vai ser um processo totalmente diferente, um processo mais trabalhoso do que quando a gente trabalha com uma alvenaria convencional. Outro ponto que é importante também a gente lembrar em alvenaria estrutural. Se eu tenho, né, diferente dessa casa, se eu tenho uma casa que ela vai trabalhar como um sobrado, então eu tenho um pavimento superior, o ideal é que as paredes que estão aqui embaixo, elas continuem na parte de cima. Então, o projeto da parte de cima, ele vai ser pensado para que eu continue aproveitando essa estrutura dessa casa, a estrutura das paredes do térreo, para eu continuar minha alvenaria na parte de cima. Se eu tiro essa parede, né, no caso dessa estrutura, e coloco ela em cima de uma laje, necessariamente, nesse ponto, eu vou ter que criar uma viga por baixo para eu sustentar, né, porque minha laje sozinha, ela não vai conseguir, né, suportar a carga dessa parede, eu vou precisar criar uma viga para suportar essa carga dessa parede. E com isso, o que acontece mais uma vez? Eu começo a perder eficiência na minha economia, porque se eu estou criando uma viga, eu estou gastando mais concreto, estou gastando mais aço e meu custo está
tá indo lá para cima. Então um projeto em alvenaria estrutural, ele precisa nascer dessa forma, já pensado em alvenaria estrutural, para que todos esses itens que eu falei até agora aqui sejam colocados no papel e você consiga realmente economizar. Na alvenaria estrutural fica mais necessário ainda o uso de projetos em todo o tempo que o pessoal estiver executando. Então aqui a gente está na bancada de projetos, esses caras sempre estão aqui. Então normalmente nós temos o quê? Nós temos um projeto que ele mostra, né, todas as paredes da casa, cada parede da casa tem uma numeração, né? Então a gente tem a parede 2, parede 1, parede 28, tem todas as numerações. E depois desse projeto eu tenho o detalhamento, né, que a gente fala, que é uma vista dessa parede, mostrando cada ponto, onde eu tenho os pontos de grout. Então a gente vai ter ali o preenchimento desde ali da fundação, subindo até o topo, né, no caso na minha altura de laje, que no caso são meus grouts verticais, e também eu vou ter meus grouts, né, no caso as canaletas horizontais. Então isso vai estar mostrando em todo o meu projeto. Então se eu tenho uma janela, eu vou ter a contraverga mostrando que eu tenho uma concretagem embaixo dessa janela, em cima dessa janela, então uma verga e uma contraverga, e também os pontos que eu tenho de grout. Então qualquer dúvida, né, qualquer dúvida que surgir, o projeto tem que estar na mão, tem que estar, no caso, bem visível, né? Eu gosto sempre de deixar os projetos visíveis nas minhas obras, para que o pessoal possa tirar essas dúvidas então e não errar mais uma vez na execução. Esse, portanto, foi mais um vídeo aqui da nossa Casa Bela, hoje entrando no detalhe da alvenaria estrutural. Se ele te ajudou de alguma forma, deixe seu curtinho e se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.